Como sempre começamos, assim como Jesus nos ensinou, fazendo a oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9, 13, está do lado esquerdo seu aqui da folha, tá? Quem está em casa vai passar para você na sua tela. Vamos juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 9 até o 13. Então, em cima deste capítulo e versículos, nós vamos aqui estudar. Amém, gente? Para a gente ser direto e reto, tá? Então, vamos já direto à lição. Pai Nosso, né, é a mensagem, o curso que nós estamos fazendo. Lição 2, Pai Nosso, 3 pontos, porque continua, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, em nossas orações, devemos ter bem claro em nossas mentes quem é Deus. Muitos o têm como um tirano, que fica lá nos céus, longe da gente, assistindo às maiores barbaridades no mundo, sem fazer nada. Será que Deus é isso mesmo? De maneira nenhuma, de maneira alguma. Deus reina e governa de maneira soberana. Ele é soberano sobre toda a sua criação. Amém? Na tela, eu até faço pedido que você vá anotando na sua Bíblia. Eu tenho chamado bastante atenção para todo culto, todo cristão trazer. Tem que ter Bíblia, irmão. Todos têm que ter Bíblia. Nós estamos até fazendo levantamento. Quem não tiver Bíblia, quiser, nós vamos fazer o levantamento. Já tem algumas pessoas que fizeram um pedido. Quem quiser, é só falar com a gente e nós vamos fazer esse pedido para que você não tenha Bíblia. O missionário tem uma tese, ele fala assim: se você tem calçado, não tem Bíblia, vende o calçado e compra uma Bíblia. Melhor você andar com a espada na mão do que você andar calçado. Com a espada na mão você vai guerrear e vai ter muito calçado para usar. Amém? Então tem que ter Bíblia. Passamos aqui no monitor para aquelas pessoas que têm dificuldade, que realmente não têm. Mas a intenção é que todos tenham Bíblia, tá bom, gente? Vamos então fazer a leitura do versículo. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Salmos 11, versículo 4. Vamos parar aqui um pouquinho o estudo. Até ali no início da introdução, até deixei ali uma palavra até um tanto quanto pesada para se falar, mas muitas pessoas olham para Deus nesse sentido, nessa conotação, como um tirano, como alguém que está no céu, que tem autoridade, manda e desmanda, e pouco se importa com aqueles que sofrem na terra. Eu acredito que há muitas pessoas que pensem dessa maneira, que desprezam a autoridade de Deus, que olham para Deus como um Deus cruel, que olham para Deus como um Deus injusto. Você já viu gente pensando, ou com palavras assim, pejorativas, tentando atacar o Senhor? Já viu gente assim? Eu já vi, já atendi pessoas com esse sentimento. Que elas descrevem o Senhor como se o Senhor fosse mal, como se Deus fosse mal. Inclusive, até algumas pessoas instruem a não lerem o Velho Testamento, porque no Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento era mal. Diga misericórdia. É uma loucura falar uma coisa dessa, mas há muitas pessoas que elas, infelizmente, por não conhecerem, atribuem a Deus essas infâmias. E até desprezam a Deus porque talvez estejam passando por situações difíceis. Eu acredito que talvez qualquer um de nós, sem o devido conhecimento das Sagradas Escrituras, num momento muito difícil, poderíamos duvidar de Deus. Verdade ou mentira? Sem conhecimento de Deus, podemos facilmente desprezar o Senhor. Eu conto sempre a vocês aqui um exemplo. Eu tive por um tempo numa igreja que passei, Igreja da Graça, pastoreando, e por muito tempo uma pessoa assídua, presente, ajudava na obra, uma pessoa que estava sempre disposta. Me lembro e me recordo que
o dia que o pai dessa pessoa partiu, nós sabemos que chegará o dia que todos vão partir, não vai? Sim ou não? Infelizmente, nós não queremos a perca, mas acontece. E eu me lembro que nesse dia, o velório do pai dessa pessoa foi dentro da igreja. E eu me lembro dessa pessoa batendo no caixão assim: cadê Deus? Que deixou meu pai morrer, que levou meu pai. Aí você veja que, às vezes, os momentos ruins e difíceis fazem as pessoas atribuírem a Deus uma coisa ruim. Nos momentos difíceis, ao invés de nós lutarmos contra aquilo que tenta nos afastar de Deus, é mais fácil colocar a culpa em alguém. Aí acaba sendo quem culpado? Deus acaba sendo culpado. Então tem muita gente magoada na vida com Deus, magoada contra Deus. Como que Deus deixa uma coisa dessa? Talvez você diga: pastor, é uma loucura falar uma coisa dessa. Eu acho que ninguém tem coragem de fazer isso. Talvez você nunca passou algo tão pesado quanto algumas pessoas passaram para falar tal coisa. Por isso nós temos que conhecer da palavra. Nenhum de nós aqui estamos imunes de enfrentar guerras. É ou não é verdade? Nenhum de nós. Todos nós podemos passar situações difíceis, mas nós temos que saber quem é o Senhor. Aqui o versículo de Salmos nos descreve que Deus está no céu e num trono, amém? Quem está no trono está fazendo o quê? Está governando, tem poder, tem autoridade, está reinando. Ele é rei, amém, irmãos? E soberano. E diz as Escrituras que as suas pálpebras nos prova. Você sabe que a pálpebra é essa membrana que fecha os nossos olhos. Quer dizer, os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre o seu povo. Irmão, nós não somos esquecidos. Você pode falar com fé, amém? Nós não somos esquecidos. Por mais difícil que seja a situação que você enfrente, que você encare, o Senhor não esqueceu de você. Os olhos dele estão atentos aos seus filhos. Amém? Agora vamos entrar numa área que é um tanto quanto difícil de entender. Difícil de entender porque algumas pessoas têm uma dificuldade de aceitar. Vamos para a próxima parte do estudo. Vamos lá. No segundo parágrafo. Jesus nos mostra, logo no início, no início da oração, no início, que Deus é um pai que é o quê, gente? Coletivo. Pai de muitos filhos. Ele poderia iniciar esta oração dizendo apenas o quê? Pai. Referindo-se à paternidade de Deus, única e exclusivamente para quem? Para si mesmo, para si próprio. Contudo, o Senhor Jesus amplia os termos de forma a abranger todos os que o recebem como único e suficiente Salvador. Qual que é a base disso? Abra a Bíblia, anota na Bíblia para não perder, marca ali com marca-texto. João capítulo 1, versículo 12. Eu estou agilizando essa primeira parte do estudo porque a parte final tem bastante assunto, senão a gente vai ter muito tempo. E o propósito é 1 hora de culto, você chega às 7h30 e 8h30 você vai para casa. Amém? Acharam aí? Mas está marcado no estudo. Eu faço questão que você abra na sua Bíblia, para você anotar a referência. Isso aqui desse estudo, agora entendi quem que é filho de Deus. Então, se algum dia, qualquer pessoa no mundo, você for evangelizá-la, ou ela te perguntar quem que é filho de Deus, você vai ter a resposta agora. Amém? Versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Amém, gente? Então, quem que é o filho de Deus, irmãos? Quem que é o filho de Deus? Todo aquele que recebeu Jesus como filho de Deus, como salvador do mundo, como aquele que tira o pecado do mundo. Esse que reconhece Jesus, deixa eu explicar para ficar bem claro, reconhecê-lo como Salvador atribui-se a um único Deus. Amém, gente? Sem dividir Deus, sem crer no Senhor Jesus, crer na imagem, crer no pastor, crer na igreja, não. O único suficiente Salvador. Amém, gente? Sem você precisar de uma corrente para ficar contando o Pai Nosso. Você está entendendo? Está entendendo ou não? Então, o pastor está tentando ser bem suave para ninguém se sentir machucado com as minhas palavras. Mas é o que Jesus falou. Só é filho de Deus aquele que o reconhece como seu Salvador único.
Não adianta dizer, ai, se não fosse o meu pastor, se fosse teu pastor, talvez você não teria ouvido o evangelho, mas Jesus usaria alguém para você ouvir. Então não atribua a homem, a ninguém, aquilo que só a Deus pode ser atribuído. Amém, Jesus? O pastor pode ser um mecanismo de Deus usar, pode ser uma grande ferramenta, a igreja é uma ferramenta, mas a obra é de Cristo. Então, para que eu possa dizer que eu sou filho, eu preciso reconhecê-lo como pai, reconhecer Jesus como seu filho unigênito. Agora, entretanto, esse texto que a gente aprendeu aqui, quando Jesus começa a oração do Pai Nosso, ele fala Pai Nosso. Ele não fala Pai meu. Ele poderia falar Pai meu, pensando na circunstância, ele orava ao Pai. Só que ele era o único filho até então, não era? Porque era o único que havia sido batizado, todo o enredo lá da história. Não vou aqui argumentar para a gente não perder tempo nessa primeira parte, mas é muito fácil você entender que quando Jesus desceu as águas, ali a Bíblia fala que o céu se abriu e a Bíblia fala que aqui está o meu filho, a quem me comprazo, com prazer, com quem me alegro. Deus se alegrou de Cristo, amém? Então, este filho, quando vai orar, ele fala, meu Pai, Pai meu. É essa oração? No ensinamento de Jesus, ele ensina que Deus não é um Deus, ele é um Deus que é coletivo. Não é um Deus que pensa só em você especificamente, mas ele olha para todos nós. Amém? Por isso que nós temos que entender, se ele é um Deus que ama no coletivo, ele ama tanto a mim, quanto a você. Amém? Diga, ele ama a mim e ama você. Ele é um Deus que ama a nós todos. Deus não tem queridinhos que vai ser chamado por ser melhor do que outros. Não, todos são chamados filhos. Todos quanto receberam pelo seu nome, crê no Senhor Jesus, então é filho. Logo então, nós entendemos que todos nós podemos chegar a Deus sem medo, quando somos de Jesus, quando o recebemos. Amém? Próxima parte fica mais clara agora, versículo, voltando para o texto, depois do versículo, no terceiro parágrafo. Assim sendo, logo de início, a oração do Pai Nosso nos ensina que podemos nos achegar a Deus como filhos amados. Para isso, Ele nos deu o seu Espírito que habita em nós, e gerando o que dentro da gente, irmãos? Intimidade em nossos corações, não é na mente, é no coração, está envolvido muito mais do que só conhecer, amém? Olha o versículo que diz em Gálatas 4:6, vai na sua Bíblia, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Pastor, por que o senhor deixou no estudo? Para ficar como uma referência, mas na sua Bíblia tem que estar anotado. Gálatas capítulo 4, versículo 6, bem fácil de achar. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios, achamos os Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Olha que lindo esse texto. Acharam aí? Gálatas 4, 6, diz assim: e porque sois filhos, vírgula, ele dá muito a entender. Eu entendo que nós somos filhos. Deus enviou aos nossos corações o que, irmãos? O Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai, ou seja, papai, que clama a volta do Senhor. Então, o que está descrito aqui? O Senhor nos deu tal intimidade que Ele envia o seu Espírito. Vocês se lembram quando Jesus chamou os discípulos e falou assim: vocês nunca ficarão sós, enviarei a vós o outro Consolador. Quer dizer, ele era o Consolador e enviaria o seu Espírito para sempre estar com quem? Sempre estar conosco. Amém? Então, ele nos deu esse ensinamento. A nossa oração, ela vai ter peso, ela vai crescendo à medida que nos aproximamos de Deus, à medida que nós também somos cheios do Espírito Santo. Deu para entender? O próprio Paulo também fala, nas suas cartas, ele diz assim: não estigais o Espírito. O que é estigar o Espírito? Não apague o Espírito. Por exemplo, a Bíblia também nos ensina, o apóstolo Paulo pregando para a igreja, ele ensinou uma coisa que às vezes nós achamos que é impossível de acontecer. Mas isso pode acontecer e muito fácil. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Sabe o que é ter ciúme?
Sim ou não? Por exemplo, marido e mulher, cadê os maridos e mulher que estão aí na igreja hoje? Hã? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos analisar uma coisa importante. Se teu marido ficar um mês sem olhar na cara da senhora, como que a senhora fica? É assim mesmo? Muda? Fica triste, irmã Vanessa? Se a sua esposa, irmão, ficar um mês sem olhar para o senhor, preocupado e com ciúme. Então entenda que o relacionamento com o Espírito Santo é como uma pessoa. Se você o ignora, você vai desprezando ele. Você entende isso? Já expliquei isso aqui na igreja muitas vezes. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito. São um Deus só, dividido em três. Pai, Filho e Espírito. Um Deus só. Único Deus. Amém? Mas não é o assunto de hoje, mas para nosso entendimento, o seu Espírito Santo nos ajuda a orar, a estar perto de Deus. A nossa oração não é só baseada em repetição. Quando você está na presença de Deus ali, o Espírito Santo, ele ora por nós, ele nos ajuda. Amém, irmãos? Então, a importância de você estar perto do Pai. Quando ele está dizendo aqui, olha, o seu Filho enviou para o nosso coração, o Espírito dele está sobre mim. Então veja, quando tem a oração que você faz no Espírito, tem a oração da carne. Não tem oração da carne? Qual que é a oração da carne? Aquela que você está forçando, você fala, o pastor mandou orar 5 minutos, você está assim no relógio, meu Deus, falta 4 minutos e 11 segundos ainda. Né? Quem fez a lição de casa essa semana? Fez a lição de casa? Quanto tempo pelo menos? Pelo menos, a gente tinha que tomar mais vergonha na cara, que tem que orar mais. Nós temos que ter mais tempo para Deus. O Charles Spurgeon, ele falava assim, um pastor muito conhecido no meio dos pastores, muito antigo ele pregava assim, ó, quando Deus quer fazer uma obra com o povo dele, ele chama o povo para orar. Irmão, nós temos que orar, para Deus trazer mudança, para a coisa começar a ter um avivamento em nosso coração e também na onde nós estamos, nós temos que orar mais. Por isso muitos vão vacilantes, muitos vão desanimando, porque vão se afastando da comunhão. Lembra que eu falava semana passada? Um cristão que não ora não tem comunhão. Cristão que não ora não tem comunhão. Ela vive do intelecto dela, ela vive da mente dela, ela não vive do coração, porque é no coração, é no sentimento, é na alma, é onde ali ela está atrelada, ligada a quem, irmãos? Ao Espírito Santo. Então veja, olha, parece que não, mas só a palavra do Pai Nosso já me faz entender muita coisa. Olha como se há a oração, como se abre um leque para você se apresentar diante de Deus. Você não está chegando a Deus como um estranho, Ele está te chamando você de filho e você pode chamá-lo de pai. Deu para entender? Não há mais uma estranheza entre vocês. Agora eu posso acessar ao Senhor. No Velho Testamento, a Bíblia fala, quando alguém tinha alguma demanda para apresentar a Deus, ele tinha que falar com o sacerdote. Sacerdote, apresente a minha causa. Hoje é assim? A Bíblia fala que o véu se rasgou. Que véu é esse, pastor? O significado é que para poder passar para o outro lado do véu, tinha que ser um sumo sacerdote, que era alguém da alta cúpula da religião. E não é isso. Não é o pastor que te leva para a presença de Deus. É você que hoje tem acesso livre pelo Espírito Santo. Você pode acessar o Espírito de Deus. Você pode orar e ter ligação direta ao Pai. Amém? É mandar um telefone, você não precisa ficar demorando, não. É automático. Abriu a boca, ele está te ouvindo. Amém? Próxima parte, vamos voltar ao estudo. Agora aqui o caldo vai engrossar um pouquinho. Vamos lá, quarto parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. O nosso relacionamento com Deus, como sendo o Pai, faz com que sintamos o amor do Pai para conosco. E invocá-lo como Pai nosso. Não temos dúvida que esse Pai está à disposição do seu Filho, amém? Esse é meu Pai, é o Pai nosso. Mostra uma profunda o que, gente? Profissão de fé de que Deus está próximo e é verdadeiro Pai. O Deus que se relaciona com aquele que ele criou, a sua criação, e a ama como um pai ama o seu filho. Nenhum cristão pode dizer que não tem um pai. Deus é o nosso Pai, amém, gente? Ai, pastor, eu não tenho pai. Você tem um pai sim, amém? Pai de amor. Continuando, depois ali em negrito. O Pai Nosso nos ensina a quem devemos dirigir nossas orações. Preste atenção, se quiser grifar até no estudo. Ao Pai Nosso, a nenhuma outra pessoa ou ser ou
imagem. Olha para o pastor um pouquinho. Parece ser um estudo tão simples, mas veja que há detalhes importantes para aquelas pessoas que têm uma dúvida. A título de exemplo, quer ver? Eu vou falar uma linguagem alta para ninguém sentir-se atacado, certo, gente? Certo? Por exemplo, não há pessoas que elas acendem uma vela, por exemplo, para uma imagem? Sim ou não? Pastor, mas o senhor não pode falar uma coisa dessa. Não é que eu estou falando, é o que a Bíblia fala. Enquanto eu vou falando, o irmão vai colocar para nós Isaías 42, versículo 8. Isso aí, se você quer anotar no estudo, ou até mesmo abrir a Bíblia, você pode abrir. Isaías 42, versículo 8. O Senhor nos deu uma direção muito clara, direta e objetiva. Existem coisas que as pessoas colocam até certos, vamos dizer assim, mas tem uma contradição. Eu quero que você me ache para mim uma contradição nessa leitura. Você pode ler comigo? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, o próprio Deus fala, eu não divido a minha glória com ninguém. E há pessoas que atribuem, se você não pedir para fulana, para o ciclano, para o beltrano, a coisa, Deus não está nisso, é ao contrário. A pessoa está tendo uma idolatria diabólica, demoníaca. Ela está fazendo daquela imagem um demônio, um Baal para ela. Então, por isso que a Bíblia está dizendo, não se pode trocar a glória de Deus para pessoas ou homens, ou para coisas. Quem estava aqui 2 domingos passados, que eu falava sobre o tempo que Paulo passou por Efésios, por Éfeso, e ele pregava a palavra ali, e havia uma deusa intitulada Diana. Lembram disso? Essa tal Diana recebia mérito de deusa por aquele povo. Só que por que ela tinha tanto nome? Vamos ver se vocês lembram. Lembram? Porque o que, irmã? Porque aqueles artesãos que faziam imagens de Diana ganhavam muito dinheiro vendendo imagens para que eles idolatrassem Diana dentro das suas casas. Você entendeu, gente? Hoje não é mais isso. Hoje virou muito mais cultural, vamos dizer assim. Porque a imagem em si está jogada tudo que é lã. Você vê como que Deus fraco, né? Está jogado em qualquer lugar. Né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Quer dizer, nós temos que ter esse entendimento que Deus não divide a glória dele. Olha, se não fosse o pastor, não, Deus não divide a glória dele. Nem com o pastor, nem com a igreja. Nossa, meu pastor, não, é Jesus. É ele que é o dono da obra, amém? Então, se há reverência, a reverência é dada a Deus, ao nosso Pai. Agora, se a gente pensar nesse texto, segundo o que a gente acabou de fazer a leitura, o Pai Nosso nos ensina a quem devemos dirigir nossas orações. Então, Jesus nos dá a direção de como que tem que orar. Então, quer dizer, se alguém presta oração, rezas para qualquer pessoa que não seja Cristo, que não seja o Pai, ela está equivocada. Ela está perdida. Jesus ensinou, é ao Pai que nós oramos. Por que nós conseguimos chegar ao Pai? Segundo a palavra, o próprio Cristo disse, Ele é o intermediador. Em Cristo Jesus chegamos ao céu, chegamos ao Pai, diga graças a Deus. É por Cristo, por meio de Jesus. Então, a nossa oração tem poder, gente. Quando você abre a boca, a coisa muda. Você veja que a coisa mais difícil para o crente não é vir para o culto. A coisa, apesar que algumas vezes não é? Às vezes cansado, às vezes com tanta coisa, tanta atividade, às vezes com sono. É difícil, às vezes, se mobilizar para vir para a igreja. Mas se quer uma coisa mais difícil do que tempo especial para oração. Tempo para oração, muitas vezes, é negligenciado. Não, pastor, quando eu vou na igreja, eu faço a minha oração. Você sabe, irmão, que a oração que você faz no particular é totalmente diferente. É aquela oração que você está ali contrito, aquela oração sincera, coração, que você está disponível a Deus. Então, o que Jesus quis nos ensinar principalmente é dirija-se ao Pai, porque o Pai está vendo tudo. Os olhos dele estão olhando para você. Ele está provando se você crê nele mesmo ou não. Ele está olhando para você. Amém? Então, podemos dividir a glória de Deus? Eu lembro antigamente, talvez você vai lembrar, talvez na casa de vó tinha essas coisas. Lembro que chegava na casa da minha avó, tinha um elefante, cheio de uns negócios brilhantes assim. Você já viu esse negócio aí ou não? Eu não vou falar de onde que é, você já deve saber o que é, né? E gosta. Não, pastor, mas é que é uma coisa que ela gosta, é só um cheirinho suave no ar.
É só, não, pastor, mas não tem problema nenhum. Quer dizer, talvez a pessoa que está utilizando e fazendo nem saiba o que tem por trás, não sabe o que tem por trás daquilo. Já chegou, chamar o dinheiro. Não, mas eu vou falar, tem outro que você chega assim no estabelecimento, tem um gato assim, ó. Está endeusando o ambiente, está colocando ali. Ou você chega lá, tem uma imagenzinha bem fortinha assim, né? Sabe? Não fala alto, eles não me batem. Não pode, diz que não pode atacar. Mas o que a Bíblia está dizendo, irmão? Ele não divide com ninguém. Não tem ninguém que possa utilizar de dom de falar que é usado para fazer algo por alguém. Ou é Deus, ou não existe outro. Não há. Amém, queridos? Então nós não podemos, a gente tem que tomar um cuidado. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Me ajudem, me respondam. Quem antigamente queria ter um pé de coelho? Sério que ninguém nunca ouviu falar do pé de coelho? Nunca viu nem essa superstição de sorte? Já ouviu falar disso aí ou não? É um Deus que a pessoa criou. Outro usava ferradura. Não é verdade? Pessoas que tiravam aquilo. Não, isso aqui é para proteger a nossa terra. Vou colocar a cabeça do boi aqui, que né, bem o maior chifre que tiver, bem na entrada para espantar o inimigo. Já viram isso ou não? Pessoa está colocando crédito a coisas, a argumentos, ali misticismos para tirar a glória. Ninguém entra aqui porque tem uma mandinga lá. Não, irmão, misericórdia, o Senhor Jesus é soberano. Então, quando oramos ao Pai Nosso. Lembra antigamente, quem foi pular onda no mar? Virar de ano? Meu Deus do céu. Jesus tem pena de vocês. Brincadeira. Mas dizia-se, se tem que pular a onda, porque o ano vai ser bom. A pessoa está tirando a glória de Deus. Ela está procurando um meio, parece que, não, pastor, mas não é uma bobeirinha. Que bobeirinha? Isso aí é uma grande mentira que o diabo engana as pessoas. Lembro uma vez, fui para a casa da minha sogra. Tinha que ser na casa da sogra, né, irmão? Ei, meu Deus do céu. Isso quando casei. Logo quando casei, fui para a casa da minha sogra, passar virada de ano. Isso, não era cristão, não tinha nada com Jesus. Eu não gosto de falar essas coisas, uma pessoa que vai querer fazer, né? Mas chegou na virada de ano, deu meia-noite, todo mundo tinha uma travessa. A Fernanda não vai lembrar que ela era bebezinha ainda, pequenininha, mas tinha uma travessa enorme com uva. Quem gosta de uva? Gosta ou não? Você gosta de uva? Eu gosto de uva, tá? Assim, como, se não tiver também não dá nada, mas eu gosto. E aí eu vi que deu meia-noite, saíram parecendo que estava, sabe quando a fila do INSS abre a porta? Eu falei, mas o que tem nessa uva? Tem ouro, será? Aí uma tia da Dani falou assim, pelo amor de Deus, pega 7 carocinhos, pega 7 uvas dessa, come a uva e pega a semente e guarda na carteira. Mas para que é isso? Pra você ficar rico esse ano? Você está vendo como tem besteiras que a gente ainda dá crédito? Quando eu digo a gente, é porque tem muita gente que vai em cima dessas coisas. Não, pastor. E outras, que tem uma coisa que foi mistificada. O pai, a mãe, a avó, o tio falou e a pessoa fica, não, eu tenho que fazer isso porque eu aprendi desde criança. Aprendeu a errar desde criança. Por isso nós temos que entender, irmãos, a glória é só para Deus. Amém? Bom, deixa essa parte aqui, senão eu vou ficar muito tempo. Vamos continuar? No sexto parágrafo. Se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer? Gente, aqui vamos ter bastante coisa. Deixa um pouquinho isso tudo do lado. Agora pega a Bíblia e abre em Hebreus 12. Agora vamos pegar bastante coisa aqui em Hebreus. Hebreus 12, versículo agora é o 5, tá? Hebreus 12, 5. Eu espero que você agora consiga entender um pouquinho mais profundo. Chegamos aqui para a gente poder chegar a um ponto de partida que vai te fazer você entender como que é a mudança quando você aprende a orar. Quer ver? Olha o que diz o versículo 5. Versículo 5 de Hebreus 12. Quando você achar, diga achei, eu começo. Diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? O que é essa argumentação? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor, ele faz o quê? Corrige aquele que ama e açoita a qualquer que tem ele por filho. Se suportais a correção,
Deus vos trata, então, de que maneira? Como filho. Se eu suporto a palavra dele, se eu creio naquilo, aí então eu tenho o direito de ser chamado filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Deixa eu dar uma adentro aqui. O pai e a mãe que não corrige seus filhos ao que diz respeito à palavra, ele não ama seu filho ou sua filha. Escute que eu vou falar de novo. O pai e a mãe que não corrigem seus filhos. Pastor, mas se eu falar, ele não vai gostar de mim. Deixa eu falar uma coisa para você. É melhor que ele fique chateado com você e conheça Jesus através da sua boca, do que ele fique de bem com você e no final ele abrace o capeta. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito sério isso aqui. Por isso que a Bíblia está dizendo, mas pastor, como que eu vou ignorar? Quem mandou você ignorar? Não é para você desprezar. Não é para você falar, sair xingando todo mundo, porque vocês são do diabo. Não, não é para você fazer isso. Tem que amar a pessoa, amém? Tem que amar. Mas nós temos que ser aqueles que corrigem. Se aquilo é feito de maneira errada, se aquilo que a pessoa está fazendo é algo que Deus não se agrada, que a palavra de Deus condena, eu também tenho que condenar. Não a pessoa, mas a prática, a conduta que a pessoa possa estar vivendo. Agora, quando não há correção, a Bíblia fala que tem que ensinar a criança quando? Desde que nasce, para que quando ela crescer, ela cresça e saiba caminhar no caminho santo. Agora, a grande dificuldade é que a gente quer corrigir quando? Depois de grande, irmão. Depois de grande vai ser mais difícil. Mas ainda que você tenha ensinado de pequena, a pessoa quis andar no caminho errado, o pai fez sua parte, a mãe fez sua parte. No entanto, que a Bíblia fala assim, quem suporta, veja que há um peso nessa palavra, né? Quem suportar essa correção, esse aí sim, esse eu tomo por filho. Esse aqui vem com o papai, diga amém. Então, quando você orar, se você suporta a pregação, se você entende aquilo de Deus para você, aí quando a palavra vier, você é abraçado na oração. Você vai orar, meu irmão, Deus te abraça. Não, isso aí, filho, eu estou com você, você está no caminho, você está fazendo aquilo que me agrada. Amém, gente? Então, pai e mãe tem que fazer o quê? Corrigir. Corrigir não é obrigar, corrigir é exortar. Colocar ali o que é certo e o que é errado. A escolha cabe a cada um, mas a correção o pai e a mãe tem que dar. Tem gente que não corrige, mas é meu filho, né, pastor? O senhor tem que entender. Eu posso até entender, mas quero que você se acerte depois. Tem gente que está esquecendo que os filhos crescem, não é? Crescem e eles vão ter personalidade, eles vão querer agir do jeito deles, mas é uma boa pessoa. Não tem muita gente boa lá fora? Tem muita gente boa. Ser gente boa não resolve, irmãos. Mas não faz mal para ninguém, mas faz mal para ele mesmo. Que é pior saber que a pessoa vai partir e não tem salvação? Qual que é o pior destino da vida? É não prosperar? É não ter dinheiro nessa vida? Não ter a melhor profissão? O pior destino é morrer e ir para o inferno. Então nós temos que ter, claro que não temos que ser incisivos, mas temos que ser verdadeiros. Amém? Deixar muito claro, eu sou contra isso. Mas se eu falar para ela parar de fazer, para ele parar de fazer isso, se eu exortar sobre isso, ela nunca mais vai me ouvir. É melhor que ela nunca mais ouça você, mas que você fale a verdade. Amém? Vai doer? Vai. Alguns casos, até algumas pessoas até excluem, né? Até desprezam. Mas à medida que Cristo é revelado ao coração, as pessoas vão se quebrantando, vão conhecendo Jesus e a obra é feita. Amém? Volte para o versículo 8 agora. Aí diz o versículo assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos o quê? Participantes, sois então o quê? Bastardos e não filhos. Quem já ouviu essa expressão aqui, ó? Deus é pai, não padrasto. O que ele está dizendo assim? Ele é pai de filhos, não de bastardos. Porque o pai que vai falar de um bastardo, ele não vai amar com o mesmo amor do pai. Por isso que você, quando vai recorrer a Deus, você não pode duvidar, será que Deus vai me ouvir? Porque eu sou muito errado, eu fiz muita coisa errada, será que Deus vai me ouvir? Se você se arrepender, Ele vai ouvir você, porque Ele é o teu pai. Amém? Mas depois que eu conheci Jesus, eu errei. Tudo bem, se você se arrepender, se chegar a Deus, Ele vai ouvir você. Ele vai abraçar a tua causa. Amém, gente? Lembra de semana passada? O erro de a gente achar que se a gente não precisa orar porque Deus sabe tudo. Não sabemos às vezes que a gente pensa assim? Para que falar se Deus sabe? Eu não tenho motivo para orar, está tudo certo. Temos ou não temos? Temos, tanto motivo. Não tenho tempo. Temos tempo? Temos. Então veja que o que está argumentando aqui é: se nós somos filhos de Deus, eu vou ser ouvido quando eu clamar. Agora, se eu sou bastardo, infelizmente Deus não me ouvirá.
Quem lembra de fazer 50, 60 Pai Nosso seguido? Alguém fez dessa? Quem já fez dessa? Eu não fiz, de verdade, eu não fiz. Uns 5, 6 eu já fiz, eu acho. Eu já cansava, dava sono. Estou falando para você porque era seguido das 355 Ave Maria. Não é verdade? Jesus nos ensinou a fazer isso, irmão? Não. Por isso que a gente tem que entender, o filho escuta o pai, o filho não fica repetindo. O filho, você falou, ele coloca em prática. Amém? Versículo 9. Além do que, continuando no mesmo assunto, tivemos nossos pais segundo a carne. Preste atenção nesse texto. Segundo aquilo que é natural. Nós nascemos de homem e de mulher, certo? Segundo a carne. E esses pais fizeram o quê? Para nos corrigirem. Continue comigo, gente, por favor. Para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O que quer dizer isso? Quem que é o Pai do Espírito? A minha alma aqui um dia vai voltar para o Senhor. Ele que é o Pai. Amém? Então, o que ele está dizendo? Se eu me sujeito ao pai e à mãe, quem se sujeitou ao pai e à mãe? Você fez bem. Você sabia que o primeiro mandamento que tem uma promessa juntinha dela é honra para que se acrescentem? Amém? Então, é um mandamento, eu tenho que honrar o pai e mãe. Quem é daquele tempo que chegar, quando vê o pai e a mãe, a bênção, pai. A bênção, mãe. Amém, Jesus? É um respeito, né? Oh, não, para o pai não, para a mãe não. A mãe não pode sofrer, o pai não pode sofrer. Parabéns, você faz bem por cuidar dos velhinhos. Para cuidar, né? Talvez os velhinhos não sejam tão velhinhos, né, Fernando? Né? Olhando para o pai jovem assim, né? Mas é um respeito que se deve dar. Agora, o que a Bíblia fala? Vocês devem sim ouvir as correções que eles deram, mas muito mais o Pai Celestial. Então entenda, quando você vai ao Pai, ainda que o Pai físico aqui não tenha entendimento, ou não possa te ajudar, ou até tenha tentado lhe ajudar, o Pai dos Espíritos, o Pai que é dono da minha alma, a qual voltará para Ele, amém? Esse não vai me desprezar, esse sempre estará à minha disposição. Olha a importância do Pai Nosso. É simples, porém profundo. Versículo de número 10. Agora eu termino essa parte, tá? Porque aqueles, na verdade, esses que estão falando aqui agora, são dos nossos pais, o pai e a mãe. Na verdade, por um pouco de tempo, faziam o quê? Nos corrigiam. Como que eles faziam o quê, gente? Como eles pensavam. Vamos falar a verdade, não tem gente que fala assim, eu não vou porque meu pai vai ficar bravo comigo. Já ouviu isso? Eu não vou, que se a minha mãe souber que eu fui na igreja evangélica, ela não olha na minha cara mais. Porque minha mãe me ensinou a ser assim, meu pai me ensinou a ser assim. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Vamos de novo? Nos corrigiam como bem lhes parecia. Parecia que a maneira que eles estavam conduzindo estava... Diga-se de passagem, se nos tornamos seres humanos, é porque teve um ensinamento, certo? Teve pelo menos um mínimo cuidado. Mas aí diz o final do texto, mas este, de quem que ele fala? De Deus, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Então, se estamos dando ouvidos e crédito ao nosso Pai que está no céu, este então nos faz ser também participantes da santidade dele. Nós começamos então a ter a santidade de Deus em nós. Olha que forte isso aqui. Você passa então a ser santo como Deus é santo. Você passa a ser santificado assim como Deus se santificou em Cristo. Cristo Jesus se santificava, ele orava todos os dias ao Pai. O que ele fazia? Nos deu exemplo, irmão. Ele orava todo dia para que tivesse sempre em comunhão com o nosso Pai. Então entenda que Jesus tinha portas abertas. Lembre-se que nós sempre comentamos, o Senhor Jesus, ele era Deus na terra? Vamos ver, gente, não me assustem. Jesus era Deus na terra, gente? Não, ele era ser humano igual eu e você. Não era, gente? Não nasceu no ventre da Maria? Não é a Bíblia, que a Bíblia fala que ele nasceu como todos pela porta? Qual a porta? Nasceu no ventre de uma mulher. Ele não foi, apareceu aqui na terra. Certo, gente? Então, Jesus, ele nasceu, ele cresceu. Ele não cuidava com o pai dele lá da carpintaria. Ele cresceu, ele ia para a festa da Páscoa com o pai e a mãe dele. Ele foi uma criança como todos. Só que desde criança, ele foi separado, porque ele entendeu a necessidade de ser santo.
Ele entendeu a necessidade de buscar em todo o tempo. Veja que Jesus começa seu ministério, ele começa operações de maravilhas e milagres com 30 anos, quando ele é batizado. Então entenda, ele teve uma vida como eu e você. Ele viveu e sofreu as mesmas tentações que eu e você. No entanto, a Bíblia fala, tentado em tudo e não pecou em nada. Diga graças a Deus. Quer dizer, alguém pode tentar Deus? Pode? Não. Por isso a gente entende que Jesus era homem. Ele veio como homem, como eu e você. E ele buscava para que tivesse em santidade. Para que nós possamos fazer as mesmas obras que Jesus. O que nós temos que fazer? O mesmo que ele fazia. Ele buscava a Deus, ele orava a Deus, ele clamava de verdade, ele era sincero, ele fazia obras assim conforme a palavra, os evangelhos testificam? Sim, é o que nós temos que fazer. Se essas coisas e práticas estão em nossa vida, logo diretamente eu também ando em santidade como Cristo andou. Aí eu posso falar, nós irmãos em Cristo, mas somos filhos do mesmo Pai, de um único Pai. Amém, gente? Versículo 11. E na verdade, toda correção, você pode ler? Na hora que você é corrigido, não parece ter alegria. Na hora que recebemos correção, é bom? Alguém gosta de levar uma pisa? Não gosta. Só que a Bíblia fala, senão de tristeza. Mas depois acontece o quê? Produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados. Quem exercita e pratica aquilo que ouve, vai ter paz. Vai conseguir orar a Deus. O mundo está acabando, eu estou em Cristo. Ah, mas está dizendo que o mundo vai acabar. Vocês viram isso aí? Ah, viram não sei o quê? Guerra não sei de onde, o mundo vai acabar. Ah, você viu a pandemia? O mundo vai acabar, nós estamos em paz em Cristo. E eu não sei quantos anos nós vamos viver. Eu quero viver bastante pregando o evangelho, enquanto Deus permitir. Quero viver bastante. Mas o dia que chegar o meu dia, eu vou abraçar o papai. Mas como isso vai acontecer se eu não viver na santidade, assim como Jesus viveu nessa terra? Santidade no falar, santidade no pensar, santidade no tocar, santidade até mesmo nos olhos, santidade no ouvir, santidade na alma. É viver para Deus. Amém, gente? Vamos voltar ao estudo? Deu para entender essa parte, meus irmãos? Vai ser inútil orar se você fecha o coração, hein? De coração fechado, Pai Nosso, vai resolver? Você vai fazer como antigamente, fazia 50 vezes a mesma oração e não resolvia, porque não era do coração. Continuando lá. Mas para que tenhamos este privilégio de tê-lo como Pai, precisaremos observar algumas características dele em nós, de Deus em nós. Então, assim, as características de Deus em mim, em você. Agora eu pergunto para você, presta atenção. Esses dias tem uma irmã que falou, meu Deus, parece um pastorzinho. Quem já viu o Isaac andando aí, correndo aí? Já viu? Mas presta atenção que eu vou falar, eu não estou me gabando não. É natural, é lei, é ciência. O filho é parecido com o pai ou com a mãe, não no sentido literal da aparência assim física, mas traços você tem. Ou é o narizinho, ou é a orelhinha. Alguma coisa você tem do seu pai ou da sua mãe. Quem é filho de Deus, diga amém. Se você é filho de Deus, você tem os traços de Deus. Quando eu falo os traços de Deus, não é de fisionomia, mas é de maneira de portar-se. É como viver como Jesus viveu. Jesus vivia amando com raiva de uns e com amor a outros. Ah, então esse não é o traço que tem que estar em você. Nós temos que ser semelhantes a Cristo. O Filho unigênito, quando veio ao mundo, ele agradou ao Pai. Você quer orar para que o demônio saia da tua família? Sim ou não, gente? Você quer que orar, abrir a boca e fazer o demônio sair em nome de Jesus? Seja como Jesus foi. Tenha Cristo em você. Jesus em você, o Espírito Santo dele está em você. Você vai abrir a boca, o demônio que aflige o seu marido, que aflige sua esposa, que aflige o seu filho, que faz o seu pai ficar perdido, sua mãe ficar perdida. Você vai orar e o demônio vai cair por terra. Porque você tem a autoridade que Cristo tinha e tem. Amém? Ele tinha como homem. E nós como homens, no nome de Jesus, temos tal autoridade. Agora, como vamos usar a autoridade se a gente não está andando em santidade? Deu para entender? Deu para entender isso ou não? Agora, quais características tem que estar na gente?
Para terminar, põe para mim, por favor, o versículo, põe na NTLH, para quem está em casa. Você que está aqui pode ler também, que essa aqui é a versão da nova tradução da linguagem de hoje. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá faz o quê? Permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu. Então, se Deus é teu pai, você não continua pecando mais. Por exemplo, pecados que você não conhece. Por exemplo, a Bíblia fala de pecados dos quais são pecados de ignorância. Não é ignorância de pessoa ignorante bruta. Eu falo de pessoa que não tem o conhecimento de tal coisa. Tem coisas que a gente faz às vezes sem saber. Pastor, não sabia que ter um elefantinho na estante era problema. Irmão, não é todo elefante que tem problema não, tá? Alguns desses são consagrados a demônios, a entidades. Algumas dessas coisas, sim, claro, não estou aqui mistificando tudo, senão a gente fica, fica até meio perturbado, às vezes, com tanta coisa que existe nesse mundo hoje. Veja que coisa séria. Então, quem é de Jesus, irmão, não vai continuar pecando mais. Amém? Errei, não, Deus, eu estou agora diante do Senhor, agora eu vou me limpar disso aqui. Amém, Jesus? O próximo versículo de exemplo, 1 João 2,29. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Então, assim, se eu estou fazendo o que é correto, você entendeu que estamos nesse versículo depois de passar por um monte de coisas nos ensinando o que é ser filho de Deus, amém? Então, se eu sei o que é ser filho de Deus, eu faço o que é correto também. O que é o certo a fazer? A minha vontade é essa, mas o correto é isso. Faz tua vontade ou o correto? Faz o correto. Porque isso vai agradar a Deus. Isso vai fazer que você receba uma autoridade. Quando você orar, meu irmão, o céu vai se abrir para você e o inferno vai tremer. Vai saber que tem alguém de Deus de verdade abrindo a boca e o demônio tem que sair. Amém, Jesus? Eu deixei duas coisas importantes para a gente poder falar. Que tem orações que Deus, não é que Deus não pode ouvir. Só na tela, Isaías 59:2. Pode deixar na tradução ARC, a Ferreira de Almeida mesmo, tá? Põe para mim Isaías 59:2. Diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não... Então quer dizer, se eu orar a Deus em pecado, sem um coração arrependido, Deus vai me ouvir? Eu posso fazer oração semelhante ao Pai Nosso e Deus vai me ouvir? Não, porque eu preciso ter essa convicção. Primeiro, para me apresentar a Deus eu tenho que me arrepender. 1 João capítulo de número 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Está ali, E também purificar-nos de toda injustiça. Termino agora, último versículo, João 9:31. João 9, versículo 31. Mais uma vez, que fique claro ao seu coração, o Pai é nosso. Amém, gente? Nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, se em santidade, se segundo a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Olha o que o próprio Cristo falou a título de exemplo para nós. Ora, nós sabemos que Deus não ouve... Para aqui um pouquinho, o ponto e o vírgula nos dá a entender uma coisa. Deus não ouve quem permanece no pecado. Olha para mim, quem permanece, somos imunes de pecar? Não, mas ele diz, quem permanece no pecado, você ora, Deus, tira essa angústia, Deus me ajuda, Deus, vai resolver? Não vai. Por que não vai resolver, pastor? Porque eu continuo com a convicção que o que eu estou fazendo está certo. Então Deus não ouve a pecadores. Agora, mas se alguém é temente a Deus, quem é temente a Deus vive no pecado? Não. Por quê, irmãos? Porque essa pessoa faz a sua vontade. Aí sim, a esse Deus ouve. Eu posso aprender o método, eu posso aprender com os estudos do Pai Nosso e fazer oração perfeita e Deus não me ouvir? Sim, se você não estiver segundo a palavra de Deus. Limpe-se do pecado. Aquilo ainda te atrapalha, pastor, eu ainda faço uma fezinha, pastor. Quase que eu ganho 50 milhões para dar 5 milhões na igreja, na Mega Sena. É jogo de azar, irmão. Da onde você acha que veio o dinheiro que juntou isso aí lá? Veio de gente que está lá trocando o arroz para poder comprar a tal da... Não vou ficar falando o nome, você entendeu? Está lá no boteco jogando bicho. Isso aí não é de Deus, irmão.
Tudo que é de azar não é de Deus, irmão. Ai, pastor, mas eu queria, puxa, esse ano eu queria jogar na Mega Sena da virada. Isso não é do Senhor, irmão. As pessoas mistificam, pastor, a sinuca é do diabo. Lá na jogatina, valendo, que a pessoa dá lá o dinheiro do leite das crianças, é um pecado. Para uma diversão para os irmãos brincar, não tem problema nenhum. É como um futebol. Agora, o ambiente que é podre. Certo, gente? Então, a gente tem que tomar um cuidado. Tem coisa, não, pastor, eu não acho pecado. Procure saber. E não vá procurar na internet, vá para a Bíblia. Deus, o que a tua palavra fala sobre isso? Isso aqui é uma coisa que te agrada? Não, então não faça. Está fazendo? Pare. Por quê? Quando eu orar, Deus não vai me ouvir. Amém, gente? Importante mensagem de hoje. O Pai Nosso está disponível aos filhos. E só é filho quem está longe do pecado. O bastardo, Deus não ouve. Minha mãe conta para mim uma história que ela foi com o irmão dela. Minha mãe, na época, muito criancinha, minha avó, mãe da minha mãe, tinha morrido já. E ela tinha que ir lá para onde que fica o estábulo, onde estão os cavalos. Lá tinha que dar de comida para os bichos, para os porcos. E o meu avô falou, cuida do teu irmão, que ele é mais novo que você. E minha mãe conta essa história. E aí ela falou que foi, só que o meu tio, todo, né, espoleta que era, subiu na cerca e rasgou o calção e se machucou. E voltou. Chegou em casa, o que você acha que aconteceu? Minha mãe levou-lhe uma tunda. Né? Por que estou te contando isso para você? Às vezes nós temos consciência e sabemos o que tem que ser feito, mas às vezes vamos, não vai acontecer. Não vai precisar. Eu nunca vou precisar orar por doença. Eu sou muito saudável. Diga amém. Mas e se esse dia chegar? Tomara que nunca chegue. Eu oro para que não aconteça isso. E o dia que possa ser, como a Bíblia fala, jotemente, reto, se desviava do mal. O homem, como estava com uma praga que começava na cabeça, terminava debaixo do pé. Como é que eu vou orar a Deus com santidade se eu estou numa vida perdida? Gente, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas nós sabemos que há um Senhor mediador entre nós e Deus, que é Jesus. Se a gente andar com Jesus e andar na santidade de Cristo, quando a gente abrir nossa boca, o Senhor entra em ação. Pastor, meu casamento está acabando. Não, Jesus vai restaurar. Pastor, minha família, todo mundo é perdido. Não, era até agora, porque a partir de agora vai ser uma bênção. Quem entendeu, diga amém. Ai, Deus, eu quero que meus filhos cresçam muito. Lembra da palavra da correção? Lembra? Que o pai e a mãe que não corrigem seus filhos, eles podem querer muito bem para os filhos, mas se não ensinou segundo a palavra, vai chorar um dia. Mesmo ensinando, já não é fácil? Cadê os pais que ensinam os filhos aí? Não é fácil. Agora, não se esqueça que eu sempre digo isso. O seu exemplo é mais importante que suas palavras. Se você é aquela pessoa que na hora que tem que explodir, você vai orar. Você vai buscar Deus. Na hora que você fala, gente, quer dar um prato cheio para Satanás? É na hora que vem aquelas piores lutas e você, na frente de todos aqueles que são incrédulos, começa a zombar do Deus que você crê. Como que faz isso, pastor? Só fala, parece que Deus não me ouve. Você começa a falar do Deus que você crê, do Pai que você fala, nosso. Então, ou seja, cuidado para você não jogar no lixo, aquele campanha, pastor, tanta campanha. Você está jogando o tempo fora. Então, por isso que o Senhor foi muito direto no escritor de Hebreus, falou para a gente, né? O filho que aceita a correção, esse é filho. O que não aceita é bastardo. E o bastardo, Deus não... O pai tem compromisso com o bastardo? O pai tem compromisso com filho. O filho, meu irmão, quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando, né? Quem já passou noites em claro com o filho? Entendeu a noção ou não? Pense que se você, como pai e mãe, falho como você e eu somos tão cuidadosos com os nossos, imagine o nosso pai de amor. Quem entendeu, diga amém. Então, quando você for orar, você viu que tem uma demanda grande para o coração estar purificado. Está em pecado? Vamos sair desse pecado. Vou me arrepender agora. Pastor, mas como que eu faço? É fácil, é só confessar. É difícil fazer isso? É, pastor, é difícil para quem quer continuar pecando. Quem quer se livrar, é só se limpar agora. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus?